O mistério dos povos do mar. Imagine um mundo onde grandes civilizações estão no auge de sua força. O Egito com suas pirâmides imponentes, os hititas dominando vastos territórios e outros reinos florescendo no Mediterrâneo. E de repente tudo começa a desmoronar. Entre 1200 e 1150 a.C., uma força misteriosa surgiu, devastando cidades, saqueando tesouros e apagando impérios. Mas quem eram eles? Hoje, vamos explorar o enigma dos povos do mar. Um grupo tão enigmático que, até hoje, deixa historiadores intrigados. O crepúsculo da Idade do Bronze. Para entender o impacto dos povos do mar, precisamos olhar para o final da Idade do Bronze. Estamos falando de uma era cheia de inovação, comércio internacional, armas de bronze, palácios sofisticados. Mas era também uma época frágil. Os impérios dependiam de rotas comerciais e agricultura estável. Agora imagine o caos se algo perturbasse esse equilíbrio. Esse era o palco perfeito para o surgimento de uma força destrutiva. E então chegaram eles. Os povos do mar. Quem eram os povos do mar? Essa é a grande questão. Eles apareceram nos registros egípcios com nomes como Sherden, Peleset e Denien. Mas ninguém sabe exatamente de onde vieram. Alguns dizem que eram grupos descontentes de dentro das civilizações existentes. Outros acreditam que eram migrantes de terras distantes, talvez do Mediterrâneo Ocidental ou até das Ilhas Egeias. Há até teorias de que eles eram refugiados, fugindo de desastres naturais ou mudanças climáticas. O que sabemos é que eram bem organizados e extremamente letais. A onda de destruição. Quando os povos do mar começaram a se mover, deixaram um rastro de destruição. Cidades como Ugarit e Alashia foram completamente queimadas. O poderoso Império Hitita desapareceu quase completamente da história. No Egito, eles enfrentaram os faraós em batalhas épicas. Ramsés III registrou a invasão em detalhes, alegando que derrotou os povos do mar e salvou o Egito. Mas mesmo o Egito não saiu ileso. O colapso foi tão profundo que o mundo nunca mais seria o mesmo. Teorias sobre sua origem e motivações. Por que eles atacaram? Bem, aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Algumas teorias sugerem que mudanças climáticas e secas devastaram terras ao norte, forçando esses grupos a migrar em busca de recursos. Outros acham que eles eram saqueadores, movidos pela ganância e pelo caos. Uma coisa é certa, eles não eram apenas bárbaros. Eles tinham estratégias militares sofisticadas e navegavam pelo Mediterrâneo com facilidade. Algo impressionante para a época. O legado dos povos do mar. O impacto dos povos do mar foi profundo. Eles não apenas destruíram cidades, eles ajudaram a dar início ao que chamamos de Idade das Trevas do Mediterrâneo. Durante séculos, o conhecimento e as inovações da Idade do Bronze foram perdidos. Mas eles também moldaram o futuro. Alguns especialistas acreditam que os Peleset, por exemplo, deram origem aos filisteus mencionados na Bíblia. É possível que os povos do mar não tenham desaparecido, mas se integrado e transformado as culturas que atacaram. O enigma que persiste. Então, quem eram os povos do mar? Migrantes, saqueadores ou sobreviventes desesperados? O que os motivou a destruir os grandes impérios do Mediterrâneo? Apesar de séculos de pesquisa, eles permanecem um dos maiores mistérios da história antiga. Mas talvez essa seja a lição mais importante. Entender o passado é sempre um quebra-cabeça. Afinal, os povos do mar não são apenas uma história antiga. Eles nos lembram da fragilidade da civilização, até mesmo das mais poderosas.